Não vou lembrar exatamente qual foi a semana que eu descobri que eu tava com descolamento na placenta, mas eu descobri em um dos ultrassons, né, de rotina que a gente havia feito, e desde então a gente começou o tratamento, né, para esse descolamento com progesterona. Nós fizemos o tratamento por 14 dias no terceiro mês com o Ogestan, e assim que concluiu, né, o tratamento com o Ogestan, eu fiz novamente um outro ultrassom, depois de 15 dias. Como se fosse um escovamentinho, tá? Ah, tá. Comum, normalmente só. Mas vamos passar o suor externo. Tá. Pra evitar tomar, deve secar mais rápido, tá? Tá. Não aumentar. É só se aumentar. Então, faz tratamento aqui já evita realmente. Certo, mais rápido. Bem, tudo certo. Então, assim, quais foram os sintomas que eu tava sentindo desse descolamento de placenta? Eu não tive nenhum sintoma, assim, nada. Eu não tive sangramento, graças a Deus, foi tudo normal. Eu tive só um pouquinho de cólica, mas a cólica que eu sentia era uma dorzinha assim no pé da barriga, né? Tanto que antes de descobrir o descolamento da placenta, lá no comecinho da gestação, eu já sentia essa cólica. Tanto que eu perguntei, né, pra minha obstetra se era realmente normal isso tá acontecendo, essas cólicas, e ela havia me explicado que na ultrassom tava tudo normal, né, e que essas cólicas era devido ao crescimento uterino, né, então o meu útero estava crescendo, estava dilatando, e eu tava sentindo essas cólicas devido a esse crescimento, que era super normal, que não precisava ficar preocupada, né, tanto que essas cólicas permaneceram também ali quando eu tava com descolamento de placenta. Eu fiquei um pouquinho preocupada, acabei perguntando pra ela novamente se era realmente normal sentir essas cólicas, né? Porque nem toda grávida sente cólica na gestação. E ela falou que realmente pra eu ficar despreocupada, que era pra eu manter repouso, né, nesse período do tratamento com o Ogestan. Ogestan? Perdão, gente, não é Ogestan. Ogestan é o nome da vitamina que eu tomo. O tratamento eu fiz com aquela pílula que eu mostrei pra vocês no outro vídeo, com... Ai, peraí. Utrogestan é o nome, Utrogestan. Então eu fiz o tratamento com Utrogestan e ela pediu pra eu manter repouso, né, durante esse tratamento. Eu mantive repouso, não fiz esforço. Nesse período, algumas mulheres... Pode acontecer isso com algumas mulheres, não são todas, mas que a gente conseguia resolver e para eu ficar tranquila. Então, se minha médica havia realmente pedido para eu ficar tranquila, então eu não coloquei isso muito na minha cabeça, né? Até mesmo porque eu não tive sangramento nenhum, eu não tava tendo risco de aborto, né? Então era só realmente esse descolamento que precisaria ser tratado. Tava tudo bem com o bebê, ele tava crescendo, se desenvolvendo, tava dentro dos parâmetros, então assim, eu tava completamente despreocupada. Tomei ali todos os cuidados necessários que eu precisava tomar, né? Parei com a atividade física também, como eu disse pra vocês, ela havia me recomendado fazer alguma atividade e eu já tinha dado início à hidro, então eu tive que parar com a hidroginástica para poder concluir o tratamento e ficar tudo bem. Então, todas as indicações que ela havia me passado, eu tava seguindo ali a risca para não acontecer nada de pior. E eu tive alguns outros sintomas também. Eu tive bastante dor de cabeça, assim, completamente aleatório. Tinha dias que era de manhã, tinha dias que era à noite. E teve um dia que eu tava com uma dor de cabeça, assim, extremamente insuportável. E assim, gente, eu sou aquele tipo de pessoa que evito ao máximo tomar remédio. Eu não tomo medicamento nenhum, né? Eu tomo realmente se eu tiver muito mal, principalmente agora na gravidez, eu prefiro evitar. Então, se eu tiver com alguma dor e for suportável ao ponto de eu conseguir aguentar sem a medicação, eu prefiro ficar sem a medicação, né? Então,
eu preferi fazer isso, né? Eu preferi não tomar medicação e deu dor de cabeça. Essas dores de cabeça eram normais. Ela é devido a questões hormonais, né? Nosso corpo está se transformando, diversos hormônios diferentes, então era completamente normal da gestação, por conta dos hormônios, então teve alguns dias que eu tive bastante dor de cabeça. Aí, gente, eu tive uma consulta com a minha médica e tá super bem comigo, né? Com o bebê tava tudo ótimo, a única questão era o descolamento da placenta. Comigo tava excelente também, eu não havia ganhado peso ainda. Como eu havia passado mal no primeiro e no segundo mês, então nesse terceiro mês eu não havia ganhado peso. Porque eu, na realidade, havia perdido um pouquinho de peso, mas como o neném tava crescendo, se desenvolvendo, enfim, acabou ficando elas por elas. Fiz os exames também que ela havia me pedido, tava tudo bem comigo. Graças a Deus, tava tudo perfeito. E também, gente, nesse terceiro mês, eu tava fazendo muito xixi. Gente, assim, eu tava tentando beber bastante água, né? Tava tentando manter ali, beber os 2 litros de água por dia. Inclusive está aqui minha garrafinha. Eu preciso andar com ela porque senão eu esqueço de beber água. E assim, tinha dias que eu realmente acabava esquecendo um pouquinho de tomar água. E eu tava fazendo muito xixi. Ia várias vezes ao dia, tá? No final do terceiro mês, o que aconteceu? Eu tava indo no banheiro, tava dando a sensação de muito apertado. Quando eu ia no banheiro, eu fazia pouco xixi, mas bem pouquinho, tipo, saía gotas. Aí eu falei, não, vou começar a tomar mais água. Tomava água, ficava apertada, ia no banheiro, eu fazia bastante xixi, depois, tipo, 2 minutos depois, me dava vontade de ir no banheiro de novo, e quando eu ia, saía gotinhas, pouca coisa de xixi. Aí eu já comecei a ficar preocupada, né? Eu já fiquei na dúvida, eu falei, ai meu Deus, será que isso é uma infecção ou será que é por conta da gestação, né? Porque tem alguns hormônios que estimulam, né, essa vontade de fazer xixi o tempo todo e o neném tá crescendo, então ele acaba pressionando a bexiga. Então eu fiquei naquela dúvida, eu falei, e agora? Será que é infecção? Será que não é? Vou observar. Continuei tomando bastante água e fiquei aí umas 2 semanas do mesmo jeito, gente. Ia no banheiro e fazia pouquinho xixi. Conversei com a minha... aí teve 2 dias que eu fui ao banheiro no final de semana, né? E começou a arder um pouquinho. Aí eu falei, putz, deve ser infecção. Vou no médico. Fui lá na clínica, fiz o exame, deu tudo normal. Não, tudo certinho, tudo normal, não tava com nenhum tipo de infecção. Falei, deve ser por conta da gestação. Aí pouco tempo depois, né, algumas semanas depois eu continuei bebendo bastante água e passou, né? Eu vou várias vezes ao banheiro ainda, continuo indo o tempo todo ao banheiro, porém não é gotinhas, eu faço bastante xixi mesmo. Então, eu acredito que não tenha sido infecção, porque a infecção de urina também é normal na gestação, né? Porque o corpo da mulher fica mais úmido, fica mais suscetível a bactérias e é perigosíssimo ter uma infecção, né? Ter que tratar, enfim. Então, graças a Deus, essa questão estava eliminada. E também o terceiro mês. Gente, foi assim, indescritível a sensação que eu tive. Porque eu senti mexer. Ai, gente, que gostoso! No comecinho, eu fiquei naquela. Será? Eu não sei, eu acho que é meu intestino. Ficava na dúvida, gente, porque é muito parecido o movimento intestinal com o movimento que ele faz lá dentro. Primeiro eu comecei a sentir como se fosse umas bolhas estourando assim dentro da barriga. Faz alguns movimentos assim também que você fica na dúvida se é ou não é por conta se é o intestino, se é o bebê, enfim. Aí ele foi passando o tempo, né? Eu ficava naquela dúvida cruel, né? Eu falei, eu quero sentir o bebê se mexer logo, né? Ficava numa dúvida
enlouquecida, gente. Aí ele foi crescendo, foi passando o tempo e eu comecei a sentir um pouquinho mais forte. Eu comecei a sentir como se fosse vibraçõezinhas, assim, sabe? Tipo, parece que tá vibrando lá dentro, né? Mas mesmo assim eu ainda tava na dúvida. Eu falei, será que é isso? E toda vez que eu sentia, era sempre à noite. Eu tinha acabado de comer, estava deitada de barriga pra cima e eu, tipo, ficava prestando bastante atenção, assim, muita atenção. Aí o tempo foi passando, eu comecei a sentir movimentos um pouco mais fortes, né? Mas no final, assim, do terceiro mês, foram essas mesmo as sensações que eu tive, essas bolhas estourando e depois algumas vibrações um pouquinho mais fortes. E esse foi um dos momentos mais especiais, assim. Só que eu ainda tava insegura porque eu não sabia se isso era da gestação, se era coisa da minha cabeça, se era coisa do meu intestino que tava me deixando doida, maluca, enfim. Mas eu me mantive esperançosa, meu bebezinho que tá se mexendo sim, tá bem, tá saudável, graças a Deus. Eu fiquei super emocionada, fiquei assim, todos os dias queria sentir ele, mas nem todos os dias eu conseguia sentir ele. Porque é muito pequenininho ainda, né? Só que quando eu tive essa sensação dentro da minha barriga, né, dentro do meu útero, foi crescendo assim uma ligação incrível, muito emocionante. Está crescendo um amor assim incondicional. Cada dia eu amo ele mais e mais e mais e mais. E essa comunicação só tem aumentado, tá bom? E também no terceiro mês foi o mês que nós fizemos o nosso chá revelação. Gente, eu fiz o chá revelação. Na realidade, eu fiz a sexagem com 8 semanas, que foi quando nós descobrimos o descolamento da placenta. Mesmo dia que eu descobri o descolamento, eu havia feito a sexagem. Então a gente preferiu fazer o tratamento, acompanhar certinho. E nós fizemos o nosso chá revelação somente 8 semanas depois. Juro. Acreditem se quiser. Nós conseguimos aguentar 8 semanas. Só a minha cunhada tinha o resultado, só ela sabia qual era o sexo do bebê. Todo mundo perguntando, a minha sogra perguntando, tentando subornar ela e ela não falava, gente. E assim, nós aguentamos firme e forte por 8 semanas sem saber o sexo. E eu já sei o sexo do bebê. Só que eu vou falar pra vocês o vídeo do 4º mês de gestação, porque quando eu fiz a sexagem estava com 8 semanas, porém nós fizemos o chá revelação com 16 semanas, eu acho que eu tava. Então já é assunto pro 4º mês de gestação. E esse foi o vídeo do 3º mês, tá bom, gente? Espero vocês no próximo vídeo. Vou contar pra vocês tudinho sobre como foi o nosso chá revelação, a loucura que foi, enfim, vou contar pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Isso foi tudo que aconteceu comigo agora nesse 3º mês de gestação, do descolamento, tive que parar, não fiquei preocupada, não fiquei encanada, confiei na minha médica e confiei em Deus e sabia que tudo ia dar certo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos de mês a mês de gestação, de tudo, tá bom? Conto com vocês para me ajudar no crescimento do canal. E comenta aqui embaixo como foi com você, quando você sentiu aí seu bebezinho mexer pela primeira vez, o que você sentiu, como foi uma vibração, já foi um chutão logo de cara? Conta pra mim como foi, tá bom? Um beijo grande e fiquem com Deus.